E aí, pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula, de PHP, nesse nosso curso básico. E hoje estaremos, simulando o ambiente, o entorno de desenvolvimento do PHP. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar, a gente precisa de um servidor que vai fazendo, que é onde estará hospedada a nossa página. Precisamos de um servidor, precisaríamos de um editor de código e possivelmente um navegador. Então, pessoal, o navegador que a gente estará utilizando, eu tenho aqui como opção o Visual Code, apesar de que podemos utilizar outro como o PHP Storm, mas neste caso a gente estará utilizando o Visual Code. Dentro do Visual Código, eu aconselho instalarmos algumas extensões, ok? E uma extensão bastante importante para o desenvolvimento em PHP, eu tenho essa extensão aqui que eu recomendo, é simplesmente instalá-la. Essa extensão é bastante importante porque, primeiramente, ajuda naquilo que é a revisão de erros, ok? Ajuda a colocar as interrogações, e também é bastante inteligente. Então é simplesmente a gente instalar e estaria ajudando bastante naquilo que é o nosso desenvolvimento. Outra coisa bastante importante é a instalação, do nosso servidor, Nesse caso nós temos aqui o Champ, com Apache. O que a gente devemos fazer nesse momento é simplesmente instalar, tendo em conta o ambiente ou o sistema operativo que a gente vai utilizar, o Windows, Linux, ou Mac OS X. Então é simplesmente descarregar, podemos descarregar e depois de descarregarmos, então procedemos com a instalação. Estaremos então instalando aquilo que é o nosso servidor. Perfeito. Após a instalação, então estaríamos aberto aqui, aqui estaria, neste caso, o nosso servidor, e é simplesmente inicializarmos os serviços, como temos por aqui, Depois da gente inicializar o serviço, a gente pode clicar por aqui e vai nos aparecer esse dashboard, que nos indica que realmente o nosso servidor já está correndo. Okay? Nosso servidor está correndo, está funcionando na normalidade. Então, nós podemos clicar aqui, phpMyAdmin, temos aqui, a gente vê um entorno para a criação de uma base de dados. Por exemplo, eu podia clicar por aqui, criar uma base de dados nova, curso, PHP, e automaticamente teríamos uma base de dados, criada, nesse caso sem nenhuma tabela. Sem nenhuma tabela. Então, perfeito. Outra coisa, que a gente estaria fazendo, neste caso, a gente podia ir para cá, Deixa eu ir para cá, Aqui podíamos ir para Explore, ok? Ele vai nos abrir algumas pastas bastante importantes e uma das pastas é esta aqui, htdocs. Nesta pasta, na verdade, onde está, onde podemos encontrar todos os arquivos, que nos apresentam aqui no nosso navegador. Por exemplo, dashboard, como vemos por aqui, é o que nos aparece por aqui, dashboard, é o que nos apresenta por aqui. Neste momento estaremos criando, eu vou criar uma pasta nova, vou lhe dar o nome de curso, em PHP, ok? Curso PHP, perfeito. E dentro desta pasta, deixa eu abrir por aqui o bloco de notas, de maneira muito simples. Vou abrir o bloco de notas por aqui. Eu vou copiar aqui, aquilo que é o caminho da nossa página, vou criar salvar como, ok? E eu vou criar, por exemplo, um script, script 1, ponto .php, a extensão do PHP, como a gente viu nas aulas anteriores. Eu vou tirar essa extensão aqui, vou colocar essa, E a gente criou um arquivo, em PHP, como vemos por aqui.
Como vemos por aqui, nosso arquivo está aberto. Eu vou abrir aqui, perfeito. Então, né, está aberto o nosso arquivo em PHP, ok? Em PHP. Perfeito, vou guardar por aqui. Então está aberto aqui o nosso arquivo em PHP. A gente podia colocar, né, alguma coisa para realmente comprovarmos se está funcionando ou não, ok? Eu vou colocar, por exemplo, PHP info. Vou colocar aqui PHP info. Perfeito, né? Eu vou guardar por aqui e vou tentar abrir no meu navegador para ver se realmente, né, está funcionando. A nossa página está funcionando. Ok? Aqui onde temos dashboard, eu vou colocar o nome no curso, né? Curso em PHP, essa foi a pasta, né? Essa foi a pasta que a gente criou aqui dentro, né? Estamos aqui, né? Foi a pasta que a gente criou. Então, eu vou clicar por aqui, né? Vamos lá. Aqui estamos, né? E nos aparece toda a informação, nos dizendo que realmente a nossa página está funcionando conforme, né? Porque nos veio toda a informação. Então, PHP não é tão difícil, não é difícil, né? Só existe uma certa preparação, né, naquilo que é o entorno dele de desenvolvimento. Perfeito. Neste momento aprenderemos a imprimir dados, né? Vamos imprimir dados, aprendemos a imprimir dados em PHP. Então, esse é o mesmo script que a gente criou, né? Eu tirei a informação aqui, tínhamos aqui, né? Eu apaguei isto que temos aqui, que é o que nos apresentava antes, né? Que a gente vem imprimido por aqui, né? Eu vou ter por aqui e a gente aprenderá, né, a imprimir dados em PHP. Bom, em PHP existem duas maneiras de imprimirmos dados, né? Uma é através do echo, né? Echo é a maneira mais simples e rápida de imprimir dados em PHP, né? Através do echo, ele pode ser usado para exibir strings, variáveis ou até mesmo resultado de expressões. Eu tenho aqui um exemplo, que é esse que eu tenho por aqui. Eu vou colocá-lo por aqui, né? E eu vou guardar. Né? Automaticamente nos imprime olá amigo, que é através do comando echo, né? Echo não é uma função, como não é uma função, então não precisamos de utilizá-lo como parênteses. Outro exemplo que a gente podia dar, né, ao utilizar echo, vou dar por aqui embaixo, né, é se por se acaso a gente quer fazer, né, aqui, para utilizar o echo a gente utiliza, né, as aspas, né, as duplas aspas, e colocamos a mensagem, a informação, o dado que a gente quer apresentar. Vamos supor que a gente, dentro daquilo que é a nossa mensagem, a gente quer utilizar, quer colocar aspas, então a gente, né, faz dessa maneira que temos por aqui. Deixa-me guardar e refrescar por aqui. Vamos, né, fazer isso aqui. Perfeito. Então, a gente faz dessa maneira. Então, a gente coloca, né, essas barras que temos por aqui, para fazer a diferença aqui. Realmente eu quero que essas aspas que tenho por aqui apareçam dentro daquilo que é a minha mensagem, né? Dentro da minha mensagem eu quero que apareça desse jeito, porque se por se acaso, né, eu retirar isto que tenho por aqui, né, deixa eu tirar, automaticamente nos daria um erro, né? Nos daria um erro, então significa que eu quero que apareçam essas aspas dentro da minha mensagem, ok? Então eu tenho que utilizá-las desse jeito, ok? Né? Estaria dizendo que essas aspas têm que aparecer também, ok? Dentro daquilo que o meu código. Então, a outra maneira, né, de apresentar dados, né, dentro daquilo que é apresentar uma informação ou imprimir uma informação é através do print.
né? O print pode ser usado para imprimir dados, mas ele é um bocado mais lento, né? Então ele é um bocadinho mais limitado, se assim eu posso dizer. Um bocadinho mais limitado, vou apagar isso por aqui, né? E o exemplo que nós vamos ver. Oba, outra coisa que já me escapava aqui, deixa eu lá ver. E que também com eco a gente pode imprimir, né? Uma variável. Eu vou definir, por exemplo, aqui variável. Uma variável eu coloco 25 e depois eu consigo imprimir a variável. Por exemplo, que temos aqui 25. Variável 25. Ok, perfeito. Agora podemos ir para o print. Apesar de que o print ele é exclusivamente para a cadeia de caracteres, né? Assim eu posso dizer. Exclusivo para a cadeia de... exclusivamente utilizado para a cadeia de caracteres, né? Por exemplo, se eu tenho aqui, vou copiar este aqui, né? Se eu tenho aqui esta cadeia, por exemplo, aqui tenho essa mensagem, primeira cadeia, segunda cadeia, né? Em PHP ele simplesmente me imprimiria, né? A primeira cadeia, né? Me imprimiria a primeira cadeia, a segunda cadeia, ok? Então me imprimiria a primeira cadeia, a segunda cadeia e a terceira cadeia. Mas se eu colocar, por exemplo, print por aqui, ele automaticamente me daria um erro. Me daria um erro, diz que não é possível. Para eu conseguir fazer isso dentro com print, eu teria que mais ou menos imprimi-los separadamente. E teria que ser desse jeito que temos por aqui. E assim ele conseguiria me imprimir. Então, o print é especificamente para a cadeia de caracteres e um bocadinho limitado, ok, em algumas situações. Então, perfeito. Assim, né, desta maneira a gente já conseguiria imprimir imprimir algum dado, um dado, né, em PHP e mais ou menos conseguimos instalar PHP e dar já alguma utilização, ok, codificar em alguma coisa. Perfeito, pessoal. Nos vemos na próxima videoaula, onde estaremos avançando com algumas funcionalidades, né, em PHP. Então, pessoal, estamos juntos.